aos missionários destinados a essa função. Há ainda outro caso que merece ser citado. Trata-se do caso 16, onde temos a manifestação do espírito Dr. Scott, que havia se suicidado, mas não se encontrava nas trevas. Esse fato gerou o seguinte comentário de Ernesto Bozano. Além de tudo isso, é bom notar o habitual e matemático funcionamento da grande lei de afinidade, segundo a qual todo semelhante, tendo fatalmente de gravitar rumo ao próprio semelhante, fez com que no caso do Dr. Scott ele viesse a tomar parte de uma fileira de espíritos chegados ao ambiente espiritual muito deteriorados pelo ambiente terreno, no qual não tinham podido desenvolver suas possibilidades intelectuais. E, como ele não tinha nenhuma responsabilidade sobre tais deficiências evolutivas, disso resultou que o ambiente em que veio gravitar o Dr. Scott não pertencia a um estado espiritual inferior, sendo ao contrário um ambiente radioso como se exigia, a fim de estimular a ação os espíritos que ficaram atrasados, sem ter culpa disso. Tudo isso dá oportunidade para se mencionar um que deve ser esclarecido a respeito do Dr. Scott, que estaria em ambiente espiritual de luz, apesar de ter morrido suicidando-se. Isso estaria em flagrante contradição com as afirmações unânimes das demais entidades espirituais, segundo as quais severas sanções aguardam aqueles que se tornam culpados de semelhante covardia diante das provas que o destino nos reserva, e que seria nosso dever enfrentar com espírito forte. A sensitiva, Mrs. Dawson Scott, ignorava a existência de tal contradição nas mensagens obtidas, mas pessoas amigas chamaram sua atenção para isso, e ela pediu explicação ao desencarnado comunicante, que respondeu nos seguintes termos. Isso acontece porque existe um outro fator a ser levado em consideração. Aqui nós não temos de forma alguma a mesma opinião a respeito de um grande número de questões. Eu só lhes contarei as minhas experiências pessoais, e portanto disse ter sido recebido festivamente no mundo espiritual, onde ninguém me fez nenhuma pergunta a respeito da minha morte. Acrescentei que as minhas primeiras impressões foram de alegria por ter me libertado do corpo. Isso não impede que um outro espírito possa olhar as coisas de um ponto de vista diferente, ou seja, que a um outro espírito, nas minhas condições, poderia acontecer um destino diferente. Enfim, o que exprimi foi a minha experiência pessoal, e nada mais. Pag. 107. Essa resposta não esgota o tema, mas em compensação fornece uma explicação posterior sobre uma grande verdade que o espírito do Dr. Scott esforça-se repetidamente para introduzir na mente da própria esposa, ou seja, que os espíritos desencarnados, longe de se mostrarem oniscientes, fazem julgamentos com base em sua experiência pessoal, exatamente como ocorre no nosso mundo. Disso resulta que os conceitos expressos pelo médico devem ser recebidos com reservas, uma vez que representam apenas as opiniões pessoais, ou as experiências particulares de quem pode eventualmente saber mais do que nos acerca de assuntos especiais, nada mais do que isso. Pelos comentários, percebemos que as pesquisas, levadas a efeito por Ernesto Bozano, apontavam para a realidade das trevas, razão pela qual ele procurou explicar por qual motivo o espírito Dr. Scott estava numa região luminosa. Sobre ele, um pouco antes informava. O marido da escritora, que era médico, voltara da guerra em condições de esgotamento nervoso, o que foi agravado pelo fato de que em sua família existia uma forma hereditária e deprimente de melancolia. Spleen. Disso resultou que um dia o Dr. Scott tirou a própria vida ingerindo uma dose de ácido prússico. Considerando todos os apontamentos de Ernesto Bozano, podemos destacar estes 3 pontos: as trevas em que permanecem os espíritos endurecidos no mal, a lei de afinidade que obriga esses espíritos a gravitar nas regiões infernais e, por fim, e não menos importante, o auxílio e socorro que espíritos mais moralizados têm como missão voluntária, indistintamente, prestarem a todos os condenados. Finalizando, trazemos este comentário de Ernesto Bozano que inicia o relato do caso 29. Faltaria ainda citar alguma mensagem de réprobos, atirados aos mais profundos abismos das esferas de provação. Mas seria preciso que nos contentássemos com episódios de difícil verificação, e além disso teríamos de renunciar ao controle indireto das provas de identificação pessoal dos desencarnados comunicantes.
É preciso observar que até agora eu me mantive rigorosamente preso ao método científico de citar apenas casos em que os desencarnados oferecem provas suficientes, às vezes abundantes e finais, acerca da sua presença espiritual da seção ou outro local. Ora, não é possível obter tais provas nos casos desse tipo, uma vez que não se podendo estabelecer contato direto com os habitantes das esferas infernais. Os poucos desencarnados que narram as provações sofridas nas jornadas infernais representam os espíritos já encaminhados para a trilha da redenção e, consequentemente, mortos há muitos anos, ou mesmo séculos. Esses fatos tornam quase impossível a identificação deles. Aqui temos o julgamos muito importante da pesquisa de Ernesto Bozano. É preciso observar que até agora eu me mantive rigorosamente preso ao método científico. E mesmo assim, nos aparecem alguns sábios espíritas querendo menosprezar todo o resultado do seu trabalho de pesquisador. 9. No limiar do etéreo, sobrevivência à morte cientificamente explicada, 1931. Autoria de J. Arthur Findlay, 1883 a 1964, foi presidente da Psychic News, uma revista britânica, líder espírita, era conhecido como orador, conferencista e pesquisador. Destacamos os seguintes trechos do diálogo que estabeleceu com um espírito, através de Joan Campbell Sloan, 18.701-1951. Em sua mediunidade era produzido o fenômeno de voz direta. P. Dissestes que o vosso mundo gira com o nosso. Como se dá isso? E também girais com a Terra em torno do Sol? R. Com as esferas mais próximas da Terra isso se dá, porque pertencemos a esse planeta. Não podemos ver o mundo terreno a mover-se no espaço, porque convosco nos movemos. Não podemos ver o vosso mundo, enquanto nos achamos nas condições da Terra. Pondo-nos nessas condições, tornamos mais lentas as nossas vibrações e descemos de um plano a outro até que, baixando cada vez mais as ditas vibrações, as levamos ao nível das de que se compõem o vosso mundo. Todos podemos baixar, o que não podemos é ascender além do nosso plano, enquanto não estejamos preparados para sair definitivamente do plano em que nos encontramos. As ulteriores informações que obtive confirmam que o mundo real contém 7 esferas, junto à Terra, interpenetrando-se umas às outras, cada uma tendo um plano ou superfície e uma atmosfera que representa, para seus habitantes, um firmamento. Olhando, daqui da Terra, para cima, olhamos através deles e, como o mesmo se dá em cada plano, eles olhem através do que lhes está acima, porém, não vem sol, nem estrelas, nem planetas, ou nuvens, apenas o firmamento. Não há sombras nas esferas a que nos referimos, porque lá a luz não produz sombras. Para os seus respectivos habitantes, é sólida a superfície de cada esfera. Entretanto, pelo pensamento, podem eles baixar suas vibrações e vir diretamente de plano em plano até a Terra. Quão poucos dentre nós se apercebem de que, quando olham para o céu, estão olhando através de planos de densidades diferentes, que algum dia habitaremos e onde os que já viveram na Terra estão vivendo uma existência ativa e proveitosa. O destaque nessa transcrição é a menção à existência de esferas, que vimos em outras fontes. 10. Minha vida em 2 mundos, 1931. A médium Gladys Osborne Leonard, 1882 a 1968, relata nessa obra a sua experiência na mediunidade. Essa tem sido a minha experiência triste e dolorosa ao visitar, durante o sono, alguns dos planos mais baixos, especialmente onde estão as pobres almas equivocadas que cometeram suicídio. Eu não estou me referindo agora ao homem que está temporariamente fora de sua cabeça por doença mental ou ansiedade, mas do homem que deliberadamente ignora a dor e o sofrimento que ele vai provocar em todos aqueles que estão ligados a ele, e recusando-se a assumir as suas responsabilidades por mais tempo, as joga fora, como ele pensa, livrar-se delas, com o fim de sua vida física por suas próprias mãos, apenas para descobrir que ele não se livrou de nada, nem terminou com a sua vida, mas só precipitou-se em outra condição de existência. Oh, a diferença entre a esfera para a qual se vai, e os planos felizes que descrevi para você. Estes planos inferiores são mais escuros. O próprio ar parece cinza. Uma visita a tal lugar permanece em minha mente acima de todas as outras.
Percebi que eu tinha deixado meu corpo físico, e depois de experimentar esse movimento para cima, que já mencionei antes, eu me encontrei, flutuando sobre um país curioso, desolado e rochoso. Rochas escuras e sombrias, formando cavernas e fendas, poças de água escura, e uma sensação esmagadora da solidão é o que eu me lembro, mais fortemente, deste plano sinistro. 2 dias depois, o Sr. Walter Gibbons veio visitar-me, parecendo muito cansado e exausto. Eu perguntei-lhe qual era o problema. Ele respondeu: eu tive um momento terrível no plano astral durante o sono. Na noite de anteontem, fui levado para o plano onde ocorrem alguns suicídios, e lá vi o meu velho amigo, que se matou no dia anterior, porque ele tinha se metido, tão terrivelmente, em dívida e problemas financeiros. Espere um momento, eu disse, eu acho que estive lá, também, espere até que descreva um pouco para o senhor. Eu fiz isso, e alternadamente o Sr. Walter e eu descrevemos detalhes do lugar um para o outro, até estarmos certos de que tínhamos estado realmente no mesmo plano, e vimos o mesmo homem, ao mesmo tempo, embora eu não me lembre de ver o Sr. Walter, e ele não lembrasse de ter me visto. De qualquer forma, nós dois oramos, e pensamos em seu amigo, que, soubemos depois, gradualmente evoluiu para uma condição superior e mais feliz. Este não foi o único plano de que o Sr. Walter e eu relembramos completa e detalhadamente. Há tantos planos, alguns abaixo daquele onde vimos os suicídios, e alguns entre aquele e o plano feliz que algumas pessoas chamam de Summerland. Nossos espíritos comunicadores frequentemente nos dizem que aqueles que machucam os outros, deliberadamente e insensivelmente, vão para os planos inferiores. Aqueles que se machucam mais do que outros ainda estão vinculados a uma condição um pouco abaixo no mundo espiritual, especialmente se eles tornaram-se escravos para os desejos da vida física, o corpo carnal. A referência a planos inferiores onde impera a escuridão e das esferas destinadas a suicidas, demonstram uma semelhança muito grande com outras obras, nas quais são tomadas como parte do umbral. 11. Uma olhada no além, 1933. O espírito acredita mediunicamente essa obra a Joseph Roloff, 1898 a 1952, Holanda, Países Baixos, entre 1932 a 1936. A primeira edição da parte 1 surgiu em 1933, na obra O Médium será designado de André. Há 7 esferas, das quais a primeira e a segunda aparecem muito com a esfera terrena, embora sendo em forma espiritual. Mas lá se começa a se desenvolver, aos poucos, para se poder alcançar as regiões superiores. Estas não são mais esferas de purificação, estas já são contadas como as esferas de existência. O que queremos ver não ocorre nestas esferas, então iremos à terceira esfera. Os homens que lá vivem, atuam todos sobre o desenvolvimento do seu nível espiritual. Muitos deixaram a Terra há pouco, outros já há muito tempo. Mesmo assim os homens serão felizes quando você lhes contar da vida após a morte e dar-lhes a segurança a quem, se viveram na Terra uma vida correta, aqui virão para a luz e participarão da felicidade celestial. Cada um virá aqui, como é interiormente e então entrará na esfera qual pertence espiritualmente. Segundo a lei de causa e efeito, colherão aquilo que semearam. Muitos vêm numa situação infeliz e então muitas vezes precisam ficar nas esferas escuras e frias por um bom tempo, antes deles poderem seguir espiritualmente e alcançarem uma esfera superior. Outros, porém, que já entenderam durante a existência física, que é o propósito de Deus que dediquem esta vida aos outros e ajam de acordo, sentir-se-ão logo em casa depois da sua passagem e estarão felizes numa esfera que sintoniza com o seu interior. Eu voltarei a este assunto mais uma vez porque é de inominável importância. Os homens precisam saber que, os que terminaram bem a sua vida, viverão nas esferas de luz e amor, mas, aqueles que se esqueceram, encontrarão seu lugar nas esferas de frio e escuridão. Diga-lhes André, que aqui encontrarão tudo assim sintonizado com a sua vida interior, na Terra. Nas esferas escuras isso também sucede, como Alcar disse, mas, se sabe de antemão e já se conta com isso. Os espíritos que lá vivem não são confiáveis, vivem na escuridão e na frieza. Os que na Terra contam tudo confidencialmente a outros, veriam nas esferas escuras como é manchada a sua confiança.
Na Terra não se pode ver através do outro, porque o corpo físico o impede, mas, uma vez chegado no além e tendo-se desfeito do invólucro físico, não é mais possível ao espírito se esconder dos outros. André olhou à sua volta. Ali, diante dele, bem fundo na escuridão, naquela brasa escura, ele distinguiu uma cidade grande. Muitas torres se destacavam, nítidas, do ar vermelho-marrom. Visto do lugar deles, se estendia um panorama lindo, mas também sombrio. Nesta cidade grande só reina sofrimento e miséria que os homens prepararam para si mesmos, porque não querem conhecer e amar Deus. Muitos já estão ali há centenas de anos e em todo aquele tempo não sentiram a vontade de encontrar luz um pouco mais pura. Eles prosseguem vivendo no mesmo êxtase em que viviam na terra. A cidade se estendia até o horizonte onde o André achou perceber um pouco mais de luz. Não há como abranger com o olhar esta cidade, Alcar. Não, André, nem em milhares de anos, porque ela se estende infinitamente. Até na eternidade não ouso dizer, porque espero que também estas esferas possuam, um dia, a luz mais elevada. Você vê, que os espíritos constroem também ali, como nas regiões mais altas, as suas casas e templos. Eis aí, uma revelação espiritual, que, de certa forma, corrobora o que é dito em outras obras. 12. Chamas de ódio e a luz do puro amor, 1940. Psicografada pelo médium Francisco Valdomiro Lorenz, 1872 a 1957, residente em Dom Feliciano, Rio Grande do Sul. Do capítulo 37, transcrevemos o seguinte trecho. O mundo astral consiste de substância muito mais sutil do que o éter do mundo físico e tem 7 subdivisões ou zonas. Todas as zonas do mundo astral têm seus habitantes. No mundo astral vivem os arcanjos, que não têm corpo físico, nem corpo etérico. O seu veículo mais denso é o corpo astral. Além dos arcanjos, habitam o mundo astral muitas outras espécies de seres, entre os quais também as almas dos que morreram fisicamente. As 4 zonas inferiores do mundo astral formam o purgatório, explicou Roberto ao seu companheiro, ao passo que as 3 superiores constituem o primeiro céu. O segundo e terceiro céus estão no mundo mental. E o inferno? Se quisermos conservar este nome, podemos aplicá-lo à parte mais baixa do purgatório, com a condição, porém, que não o consideremos eterno, e sim, temporal. Ninguém fica por toda a eternidade no inferno, porque Deus, sendo infinita a bondade e sabedoria, não quer a perdição de qualquer dos seus filhos, mas a todos dá as ocasiões próprias para se elevarem na escala que a ele conduz. Nas regiões inferiores do mundo astral purificam seus almas, carregadas de vícios. Cada alma traz consigo, para cá, seus desejos, paixões e inclinações baixas, como, porém, lhe falta o corpo carnal, não pode satisfazer esses desejos e, portanto, sofre mentalmente, até que o seu entendimento se abra à luz e compreenda que deve abandonar esses desejos. Henrique avistou perto de sua ente que, evidentemente, sofria muito. Era a alma de Ernesto de Rosenthal. O seu corpo astral consistia de uma matéria escura, caminhava palpando com as mãos, como um cego, de vez em quando, punha-se a correr, mas logo parava e, acocorado, tremia de medo. Henrique notou que o miserável era perseguido pelas imagens mentais de suas vítimas, que ele julgava reais. Posso aliviar os sofrimentos deste infeliz? Perguntou Henrique a Roberto. Este respondeu. Ora por ele frequentemente, enviando-lhe pensamentos benévolos e luminosos. Agora está ele em densas trevas, só quando sentir verdadeiro arrependimento, começará a libertar-se, pouco a pouco, do peso do desespero. 13. A vida nos mundos invisíveis, 1948. Como vimos, nessa obra o médium inglês Anthony Borgia publicou várias psicografias do Monsenhor Robert Hugh Benson. Na primeira parte, no capítulo 9, intitulado Os Domínios Sombrios, lemos. Em vez disso, Eguin nos forneceu alguns detalhes. Alguns dos habitantes, disse ele, viviam ali, ou em suas redondezas, ano após ano, como é contado o tempo na Terra. Eles próprios não tinham noção de tempo, e sua existência era uma interminável continuidade de escuridão, e por sua própria culpa.
Muitas almas caridosas tinham entrado naqueles reinos para tentar efetuar uma salvação das sombras. Algumas tinham sido bem-sucedidas, outras não. O sucesso depende não do Salvador, mas do que se procura salvar. Se este não demonstra uma centelha de luz em sua mente, nem desejo de dar um passo à frente na estrada espiritual, então, nada, literalmente nada, se pode fazer. Assim como os reinos superiores tinham criado todas aquelas belezas, os moradores destes planos inferiores tinham edificado as condições atrozes de sua vida espiritual. Não havia luz, nem calor, nem vegetação, nem beleza. Mas a esperança de que uma alma possa progredir, está ao alcance de cada uma, e nada a impede, a não ser ela própria. Poderá levar infindáveis anos para subir espiritualmente uma polegada, mas é um passo na direção certa. Novamente, vemos situações bem semelhantes às narradas em nosso lar, conferindo um certo foro de autenticidade aos relatos de André Luiz, isso quanto ao aspecto geral, não incluindo, obviamente, os detalhes peculiares a cada escritor. 14. Devassando o Invisível, 1963. Obra na qual Ivone do Amaral Pereira, 1900 a 1984, conta sua experiência mediúnica, do capítulo 4, nas regiões inferiores, ressaltamos. Nem sempre será dado ao médium, durante o desdobramento da sua individualidade espiritual, visitar as formosas estâncias fluídicas onde a paz e a beleza, a fraternidade e a luz, o consolo e a alegria revigoram o seu espírito para o prosseguimento da marcha terrena. Os deveres da mediunidade também o requisitam para os locais inferiores, antros de miséria e degradação localizados, às vezes, nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e a materialidade, e aos quais, por isso mesmo, chamaremos regiões inferiores. Nesses locais, de que os bairros miseráveis de uma grande cidade darão ideia aproximada, exercerão os médiuns, acompanhados sempre de seus guias e instrutores espirituais, tarefas melindrosas nos setores da legítima fraternidade, podendo-se, mesmo, asseverar que nesse delicado exercício espiritual é que se acentua a significação da sua qualidade de médium, ou intermediário. Esses agrupamentos de entidades desajustadas, aos quais se tem denominado regiões inferiores, por não se conhecer outro vocábulo que melhor os define e retrate, tanto poderão existir no espaço, dentro da densidade atmosférica, como na própria Terra, pois estarão sempre onde se encontrarem as entidades que os compõem, o que quer dizer que sua configuração poderá ser móvel. Suponhamos uma das favelas de má fama, aqui no Rio de Janeiro, cujos habitantes se mudassem, ora para Copacabana, ora para Cinelândia, ora para Jacarepaguá ou para o Pão de Açúcar. Todos esses locais nada mais passariam a ser senão a região trevosa criada pelos hábitos inveterados dos favelados, por sua educação ínfima ou deficiente e suas vibrações e atos viciados, pois é sabido que cada um de nós carrega consigo próprio o seu inferno ou o seu paraíso. De forma idêntica serão as regiões inferiores do mundo invisível, criações mentais coletivas de entidades afins, que praticarão, além da morte, os mesmos hábitos e os mesmos atos a que se arraigaram no estado humano. E todos esses locais, assim construídos, ainda que se estabeleçam nos âmbitos da Terra, pertencerão sempre ao invisível, mas não propriamente à espiritualidade, pois esta implica a emancipação do espírito das atrações da matéria, o domínio mental elevado ou superior, a ascensão a planos transcendentes do infinito. Embora a médium Ivone Pereira não tenha se utilizado do termo umbral, não há outra forma de descrevê-lo como ela o fez. 15. No Limiar do Infinito, 1978. Psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, no qual a autora Joana de Ângeles, no capítulo 13, Regiões de Benção e Dor, entre várias outras coisas, explica-nos o seguinte. É certo que se multiplicam, no além-túmulo, as regiões de dor e sombra, os abismos de sofrimento e de amargura onde não brilham as luzes da alegria, em que se rebocam os ultrajantes, os exploradores, os execras do mal, os impiedosos e calcetas, os dilapidadores da felicidade e da esperança alheias, os viciosos e toda a farta mole de acumpliciados com a desdita e o mal.
Fizeram-se infelizes por prazer e vincularam-se entre si de acordo com as inclinações e motivações pessoais, aglutinando-se em colônias onde se autossupliciam e se permitem absurda justiça, porque inúmeros se consideram destacados pela lei universal para a aplicação do látego e a corrigenda dos abusos, excedendo-se, eles próprios, e caindo em mais fundos precipícios de desar e alucinação, até quando lhes chega o momento da reparação que não tarda indefinidamente. Ninguém, o mais terrível e hediondo verdugo, se encontra à margem da misericórdia celeste que a todos nós alcance e soergue para a vida, para o amor e para a perfeição, após o indispensável expurgo das construções infelizes a que se manta. Apesar da forma bem erudita da autora espiritual, vê-se que ela fala de regiões de trevas, onde dor e sofrimento é lugar comum aos que, por afinidade, aí se aglomeram, ou seja, se vincularam entre si de acordo com as inclinações e motivações pessoais. 16. Os Mortos nos Falam, 1988. Autoria do padre François Bruni, foi um teólogo católico francês. Transcreveremos os seguintes trechos. A. Capítulo 5. Os primeiros passos no além, item 2. A cartografia dos países de além-morte. Tópico: o mundo é resultante de nossa consciência. Considerando o estilo sempre cheio de imagens, sempre poético, de Roland de Jouvenel, poderíamos perguntar se todo o texto não deveria ser tomado em sentido figurado. Mas não creio, pois ele volta ao tema outras vezes, e quase sempre o faz nos mesmos termos. Entretanto, é possível que a viagem espiritual gere concretamente suas próprias imagens. Indagar se devemos tomar os termos em um sentido concreto ou figurado é, provavelmente, um falso problema. Os dois sentidos são verdadeiros, ao mesmo tempo. A aventura espiritual transpõe-se em imagens, em distâncias, em sensação de velocidade ou de obstáculos percebidos realmente por todo o ser, tanto espiritual quanto fisicamente. Falando da morte da luz ao crepúsculo, Roland de Jouvenel acrescenta: esta agonia do dia nas sombras é uma réplica daquilo que sentimos no momento da morte. A terra torna-se trevas. Não distinguimos mais o criado, e atravessamos, em seguida, uma região tenebrosa comparável à noite. Somos levados pelo espaço como nuvens na escuridão da noite, até que a aurora celeste chega para nós. Mas ainda estamos distantes de Deus, tão distante quanto o Sol está distante da Terra. Várias vezes Roland compara esta zona de trevas que deve ser atravessada a uma zona de frio glacial. Pode-se ver bem, em tais textos, o duplo aspecto, ao mesmo tempo físico e espiritual. Para que você não sinta muito frio no momento em que deixar a Terra, é preciso que sua vida interior tenha sido tórrida. As estepes geladas, nas quais você se encontrará, derreter-se-ão se seu fervor for quente como um braseiro, seu fervor derreterá o gelo. Uma vez vencido o grande corte entre este mundo e o além, parece ser mais fácil circular no interior de um mesmo nível, ou de um nível para outro. Muitos afirmam, entretanto, que nunca se pode ir às etapas superiores, a menos que se seja chamado ou conduzido, por um breve tempo, por um motivo bem preciso. Inversamente, pode-se sempre visitar aqueles que ficam para trás, em estágios inferiores. Não falo aqui dos subsolos, se é que posso expressar-me assim, onde apenas podem se aventurar os espíritos mais evoluídos, com o objetivo de socorrer e iluminar os mais fechados sobre si mesmos, os mais rebeldes às forças do amor. B. Capítulo 7. O exílio nos mundos da infelicidade, item 1. Nas trevas exteriores, parágrafos iniciais. Tudo acontece, então, a cada instante, tendo Deus ao fundo, tendo ao fundo outro dos ícones que, aliás, tecnicamente, chamás é luz. E a cada instante forma-se o mundo, pela interação entre a nossa consciência e este fundo, este campo de forças, produzindo e penetrado por Deus. A influência de nossa consciência é, em cada nível, coletiva. É a soma dos eflúvios de todas as consciências humanas, além do tempo e do espaço, que dá ao mundo sua forma atual, com as nuances possíveis segundo as épocas ou as regiões. Aliás, o espaço e o tempo, tal como nós os sentimos, são produzidos pela interação desta consciência coletiva e deste campo de forças. Mas também no além, nos numerosos países do além-morte, cada nível de existência é resultante desta interação,
segundo os diferentes níveis atingidos pelas consciências daqueles que se reúnem, seja por afinidade, seja por proximidade espiritual. As projeções de uns e de outros encontram-se, então, e dão origem à emergência de um novo mundo comum, próprio a este grupo. Cada um destes mundos, cada uma destas numerosas moradas será mais ou menos transfigurado pela luz, segundo o nível espiritual de cada uma destas consciências coletivas. Mas há, inicialmente, o nível daqueles que sequer veem a luz. Perdendo-a, parecem perder contato, também, com os outros homens. Quem se afasta de Deus afasta-se de seus irmãos. Como sempre, trata-se, aqui, de afastamento voluntário. De acordo com esta lei natural, segundo a qual cada um cria, por projeção, seu próprio ambiente, quem não crê no nada, quem só crê no nada, encontra-se no nada. Nesta terra, estes infelizes gozariam, sem saber, do nível de consciência coletiva. Entregues a si mesmos, deixados no nível espiritual que lhes é próprio, encontram-se na escuridão e na solidão. O pior é que, neste momento, são até mesmo incapazes de perceber a presença de mortos que os amaram e que vêm ajudá-los. Temos, portanto, um padre católico dizendo quase a mesma coisa que lemos em variadas obras espíritas, diferentes moradas para abrigar espíritos elevados dos inferiores, zona de trevas, uma região tenebrosa e locais onde ficam espíritos inferiores, nos quais os mais evoluídos vão com o objetivo de lhes prestar socorro, promovendo iluminação aos mais fechados em si mesmo, e aos mais rebeldes às forças do amor, que são incapazes de perceber a presença de familiares e amigos que habitam além túmulo que vêm ajudá-los. 17. O outro lado da vida, 1999. A médium vidente Silvia Bruni é a autora, cuja particularidade foi a de se utilizar do termo umbral, já bastante comum no meio espírita. A importância disso me foi revelada numa experiência que tive enquanto escrevia este livro. Não sou adepta da projeção astral. Não costumo deixar meu espírito viajar por aí sem o meu corpo, mas uma noite, através da projeção astral, cheguei ao que minha guia espiritual me explicou mais tarde ser o umbral. Eu estava cercada por pessoas que tinham morrido. Elas não me disseram uma palavra, mas eu podia perceber seu profundo desespero. O ar pesava com a tristeza, e as pessoas, cuja idade variava do início da adolescência até a velhice, arrastavam os pés ao andar e mantinham os olhos baixos, de forma que até a linguagem corporal transmitia a falta de esperança. Além da área em que nos encontrávamos, vi uma enorme escuridão que sinceramente me aterrorizou, fazendo com que eu quisesse me afastar dela. Foi aí que percebi que tinha entrado pela porta da esquerda do outro lado e que aquela escuridão estava cheia de entidades negras prestes a retornar para a terra num útero. Também percebi que as pessoas com quem eu estava ainda tinham o livre-arbítrio para escolher. Elas podiam seguir para a escuridão ou passar pela porta da direita para a luz de Deus do outro lado. Elas não estavam presas naquele umbral, estavam esperando até fazer a escolha. No dia seguinte exigi que Francine, minha guia espiritual, me explicasse por que nunca tinha me contado sobre o umbral. Ela disse o mesmo que afirma nessas situações: se você não fizer a pergunta, não vou lhe dar a resposta. Odeio quando ela faz isso. Mas Francine também me contou que eu tinha conseguido tocar 2 espíritos entre os milhares que se encontravam ali. 2 deles tinham deixado o umbral e atravessado a porta da direita para a luz do outro lado depois do que eu fui embora. Desde aquela noite incluí aqueles espíritos tristes e perdidos do umbral nas minhas preces. Espero que você faça o mesmo. Se eles não conseguem reunir a fé necessária para chegar em segurança ao outro lado, o mínimo que nós, entidades brancas, podemos fazer é ajudá-los com a nossa fé. Suicídio. Mesmo que nenhum daqueles espíritos tivesse falado comigo, eu sabia porque alguns deles estavam no umbral, e Francine confirmou a razão. Por isso, quero esclarecer alguns fatos sobre a confusa e trágica questão de dar fim à própria vida. Eu aprendi na infância que as pessoas que cometem suicídio vão para o inferno. Ponto final. Caso encerrado. Os suicidas movidos pela desesperança e pela angústia extrema, agora eu sei, vão para o umbral. De fato, as pessoas que tiveram uma experiência de quase morte durante uma tentativa fracassada de suicídio por desespero descrevem que se viram,
em um lugar de tristeza avassaladora, não uma completa escuridão, mas como se estivessem fora da luz. Estavam cercadas pelo silêncio, ou então receberam o deboche e o escárnio de outros espíritos ao redor delas, sem encontrar compaixão em lugar algum. Este é certamente o umbral. Mas isso significa que elas ainda podem escolher juntar-se às entidades negras na escuridão ou seguir rumo ao amor incondicional de Deus através da porta da direita do outro lado. Mais uma vez, nossas orações podem ajudá-las muito. A escritora Sylvia Browne é de formação católica judaica luterana episcopal, nascida em Kansas City, Missouri, USA, mas que vem corroborar a existência do umbral. 18. Cidades Espirituais, 2014. Ditado pelo espírito Luiz Felipe, através do médium José Fernando Araújo, ou simplesmente, Zé Araújo, de Blumenau, Santa Catarina, médium mecânico. Dessa obra transcrevemos os seguintes trechos. Sim, essas paragens que foram nominadas como umbrais ou regiões inferiores, são apenas os estados conscienciais de forte influência nos pequenos mundos plasmados e identificados por estes tantos irmãos terrenos que se atraem num mesmo diapasão de anseios e crenças. Essas crenças geralmente são alimentadas de maneira tão forte que passam a fazer parte integral da mente desencarnada. O leitor mais atento perceberá que nas obras listadas há também fonte fora do meio espírita. Isso é de suma importância para se demonstrar que certas ideias surgem de todos os lados. Dos relatos de regressão de memória dos Dieckins. Significa isso que desprezamos os fatos? Muito ao contrário, pois toda a nossa ciência está baseada nos fatos. Allan Kardec. Em alguns casos de regressão de memória dos relatos de Dieckins aparecem menção a uma zona no mundo espiritual onde domina a escuridão. Primeiro, na regressão de memória. Em As Vidas Sucessivas, 1911, o pesquisador Albert de Rochas, 1837 a 1914, apresenta 19 casos de regressão, dos quais tomaremos apenas trechos de 4 deles que citam algo relacionado ao nosso tema. A. Caso número 2, Josephine, 1904. Ela não queria dizer nem quem era, nem onde estava. Respondia-me, em tom brusco e com voz de homem, que estava lá, uma vez que falava, porém, ela não via nada, encontrava-se na completa escuridão. Morre. Sente-se sair de seu corpo, mas a ele continua preso durante um tempo bastante longo. Pôde seguir seu enterro flutuando acima do caixão. No cemitério, ficou perto de seu corpo e sentiu-o decompor-se, o que o fazia muito sofrer. Seu corpo fluídico, que se tornou difuso depois da morte, retomou forma mais compacta. Ele vive na obscuridade, que lhe é penosa, mas não sofre, porque não matou nem roubou. Apenas sente sede algumas vezes, porque era bastante beberrão. As trevas nas quais estava mergulhado terminaram por ser abertas por algumas luzes frouxas. Ele teve a inspiração de reencarnar num corpo de mulher, porque as mulheres sofrem mais do que os homens e ele tinha de expiar as faltas que havia cometido abusando das moças. Antes de sua encarnação, Philomene havia sido uma menina, morta em tenra idade. Anteriormente havia sido um homem que tinha matado e roubado, um verdadeiro bandido. É por isso que muito sofreu na completa escuridão a fim de expiar seus crimes, mesmo depois de sua vida de menina, quando não teve tempo para fazer o mal. B. Caso número 3, Eugênie, 1904. Na sessão precedente, deixamos Eugênie na fase de bebê sendo amamentada por sua mãe. Aprofundando bastante seu sono, determinei uma mudança de personalidade. Ela não estava mais viva, flutuava numa semi-obscuridade, não tendo nem pensamento, nem necessidades, nem comunicação com ninguém. C. Caso número 5, Louise, 1904 a 1908 a 1910. Ela foi um padre, falecido muito velho, um bom padre simplesmente, agarrado a seus deveres sacerdotais. Morre e permanece na penumbra, durante longo tempo, até a perceber-se bem de seu estado, que no princípio não compreendia, pois acreditava encontrar o paraíso ou o purgatório e não via nada. Louise toma então a cabeça entre as mãos e põe-se a soluçar, as lágrimas rolam de seus olhos. D. Caso número 6, Senhorita Maio, 1904.
Antes de ser chamada para perto de sua mãe atual, encontrava-se na penumbra, não sofria. Faço-a rapidamente retornar ao passado por meio de passes longitudinais e, quando interrogo, ela é Aline, tem 15 anos, não está ainda casada, vive com a mãe, nunca viu seu pai e não sabe seu sobrenome. Mais longe ainda no passado. Encontra-se na completa escuridão. Sofre e não pode explicar o tipo de sofrimento, não é um sofrimento físico, é como um remorso. Recorda-se muito bem de ter sido Charles Malville e não hesita em lembrar-se do nome de batismo e do sobrenome. Malville morreu aos 50 anos, de um resfriado. E, caso número 7, Senhorita Robert, 1905. O sujeito aparenta lançar alguma coisa e pede que lhe joguem sua bola, impaciente-se e fica encolerizado. Aos 3 anos pede balas e repete raivosamente, balas. Balas. Com 1 ano destrói tudo e demonstra um péssimo caráter. Chora aos 6 meses, aos 2 meses, 1 mês, aparenta mamar. No ventre de sua mãe toma de novo a posição de feto, abandona a posição com 2 meses, com 1 mês ele se desenrijece, 15 dias, ele no espaço. O que você faz no espaço? Vejo tudo muito escuro, sou infeliz. F, caso número 10, Victoria, 1905. Na mais antiga, personalidade anterior, ela é uma menina, chamada Maria Mazoudi, que cuidava de ovelhas e fiava na herdade de Chagny. Há senhores que dizem que brevemente os castelos serão demolidos, eles são agora soldados por 14 anos. Ela morre aos 69 anos. Morta, ela não sofre, mas aborrece-se, encontra-se na obscuridade, queria voltar a ser viva e inteligente. Reencarna na pessoa de Jean Chastellieri, nascido em 1789, em Gonestelle, Ardèche. O pároco ensina primeiramente a falar um pouco de francês e, em seguida, ele estuda para entrar no seminário e tornar-se padre. G. Caso número 11, Juliette, 1905. Adormeço Juliette por meio de passes longitudinais e levo-a rapidamente ao momento do nascimento, sem sugestão, restringindo-me a perguntar-lhe de vez em quando a idade que ela tinha em cada momento. Continuando os passes longitudinais, constato que ela muda de personalidade. Não mais se encontra num corpo carnal, vive numa semi-obscuridade e não sofre. Vê espíritos luminosos, porém não tem permissão para falar-lhes. H. Caso número 13, Henriette, 1906. Rejuvenesçoa. Ela passa pela erraticidade. Encontra-se na completa escuridão, porém não sofre. Tomamos conhecimento sucessivamente de que foi um homem bom e instruído, talvez um bispo. Admirado por encontrar na completa escuridão tal personagem, fico sabendo que um defeito bastante grande compensava as qualidades. Nosso bispo gostava muito de mulheres. Vivia em Marselha sob o reinado de Luís XV e chamava-se Belzunce. Envelheço-a, ela cai morta e entra na penumbra. Diz-me que morreu com mais de 80 anos. Lá onde está reencontrou seus pais, porém não se falam e a família já não conta muito. Não reencontrou seu amigo Henri, que deve ter morrido antes dela e deve estar reencarnado. Rejuvenesço-a levo ao período de erraticidade situado entre a vida de Belzunce e a de Marie Lecourbe. Nosso sujeito encontra-se então na completa escuridão. Não sofre, porém não se sente bem. Sente a seu redor companheiros de miséria que não vê que lhe causam medo. E, caso número 14, Senhorita Judato, 1907. A jovem adormece com bastante dificuldade, no entanto leva por sugestão sucessivamente aos 15 anos, 10, 5, 3, 1. Aos 3 anos ela só fala italiano. Com 1 ano chupa meu dedo. Digo-lhe que ainda não está encarnada e pergunto-lhe onde se encontra. Inicialmente não responde, em seguida termina por dizer que se encontra na completa escuridão, que não vê ninguém a seu redor, que não se recorda de ter vivido. Apesar de pressionar-lhe o meio da fronte, responde sempre da mesma forma. J. Caso número 15, Senhora Caro, 1907 a 1910. Em seguida vem a personalidade de Jean. Se adormeço com passes longitudinais sem parar para interrogá-la, vê-se seu rosto modificar-se para representar, seja a infância,
seja a idade madura, seja a morte e a reencarnação, tomando a posição do feto. Desperto a compasses transversais. Vemo-la passar pelas mesmas fases em sentido inverso até seu estado normal. Quando reencarna no ventre de sua mãe, toma a posição do feto. Observando as posições fetais, pode-se determinar exatamente a vida na qual se encontra. No intervalo das reencarnações, acha-se na penumbra sem grande sofrimento. Vê espíritos em torno de si, dentre os quais alguns maus, que se reúnem para praticar o mal. Sua vida infeliz como Jean foi-lhe imposta como punição pelos seus excessos na personalidade precedente. Agora ela pagou sua dívida e pôde ter uma vida normal. Caso número 17, Senhorita Pauline, 1910. Leva por sugestões sucessivas a uma vida anterior, cujos detalhes se precisam cada vez mais. Após 4 sessões, chega a recordar que se chamava Isabelle, que havia perdido os pais bem cedo e que viveu na Argélia até 23 anos na casa de seu tutor, Sr. Bory. Foi morta nessa idade, por um acidente de carro. Após sua morte, esteve na completa escuridão, porém sem sofrimento, até o momento em que reencarnou sem que tenha havido escolha de sua parte. É interessante acrescentar que seu avô foi empreiteiro na Argélia. Embora nos 19 casos mencionados por Albert de Roches não haja informações sobre a erraticidade, pois alguns nem citam esse período, esses 11 que lhe estamos falando de escuridão, correspondem a 57,9%, percentual bem significativo para ser apenas derrubado por Kardec. Não fala de umbral ou não acredito na existência do umbral. Dr. Ellen Bache, 1925 a 1985. Foi uma psicóloga norte-americana pesquisadora de regressão de memória. Em Recordando Vidas Passadas, 1978, ela apresentou pesquisa de regressão feita em 1088 indivíduos, apresentando dados estatísticos bem interessantes. Desse livro destacamos a seguinte informação. Cerca de 25% descreveram um breve período de escuridão seguido de luz. Um número maior, cerca de 2/3, alçou-se bem acima dos respectivos corpos e penetrou num mundo inundado de luz, onde foi saudado por terceiros e teve uma sensação imediata de companheirismo. Índice percentual muito significativo, comprovando, a nosso ver, a existência das trevas. Segundo, dos relatos de Ekins. O primeiro caso que citaremos será o do Dr. George Rodonaya, 1956 a 2004. Formou-se em neuropatologia pela Universidade de Moscou, um ateu convicto, diga-se de passagem, constante do capítulo 2, a certeza de pertencer ao universo, histórias verdadeiras de experiência de quase-morte do livro Experiências de Quase-Morte e o Dom da Vida, 1996, autoria do escritor e filósofo Felipe Lieberman. No dia de minha partida para os Estados Unidos, 1976. A KGB tentou me matar. Eu esperava um táxi numa calçada de Tbilisi quando vi um carro subir na calçada, evitar algumas árvores e avançar diretamente sobre mim. Aquilo tudo aconteceu num instante. Primeiro vi o carro vindo em minha direção, depois eu senti me atingindo em cheio. Acho que voei por uns 10 metros, aterrissei de rosto para baixo e, então, o carro passou por cima de mim novamente. Daquele momento em diante, devo ter ficado inconsciente, porque não sou capaz de me lembrar de mais nada do atropelamento ou da cena do atropelamento. A primeira imagem de que me lembro sobre a minha EQM é que me encontrei num âmbito de total escuridão. Eu não sentia dor física. Estava de alguma forma ciente de minha existência como George, e tudo em volta de mim era escuridão, total e completa escuridão, a maior escuridão jamais vista. Mais escuro qualquer coisa escura, mais negro que qualquer coisa negra. Era isso que me cercava e exercia pressão sobre mim. Eu fiquei chocado em descobrir que ainda existia, mas não sabia onde estava. O único pensamento que continuava a correr em minha mente era: como eu posso ser quando não sou? Era isso que me intrigava. Lentamente eu reassumi minha pessoa e comecei a pensar a respeito do que tinha acontecido, do que estava acontecido. Foi aí então que eu soube com certeza que ainda estava vivo, embora obviamente numa dimensão muito diferente. Então eu pensei, se eu existo, por que não ser positivo? Foi isso que veio a mim.
Eu sou George e estou na escuridão, mas sei que existo. Eu sou o que sou. Eu não devo ser negativo. Assim, lá estava eu, quando alguém começa a fazer um corte em meu estômago. Você pode imaginar? O que havia acontecido é que eu tinha sido levado para o necrotério. Eu fui dado como morto e deixado ali por 3 dias. Uma investigação sobre a causa de minha morte foi estabelecida, e por isso eles mandaram alguém fazer uma necrópsia em mim. No momento em que começaram a cortar meu estômago, senti como se uma grande força segurasse em meu pescoço e me empurrasse para baixo. Foi tão poderosa que eu abri meus olhos e tive aquela enorme sensação de dor. Meu corpo estava frio e eu comecei a tremer. Eles imediatamente pararam a necrópsia e me levaram para o hospital, onde permaneci pelos 9 meses seguintes, a maior parte deles havendo passado sob um respirador. O ponto forte desse caso é que ele se caracteriza como verdadeiro, basta ler a narrativa completa na fonte para se comprovar isso. Além disso, o julgamos também importante, uma vez que o paciente era um ateu convicto. Assim, não se poderá alegar que o seu relato seja fruto de sua convicção. Diante disso, não há motivo para negar o seu relato quanto ao ter estado na escuridão, por um certo período. Em Uma Prova do Céu, 2013, o autor norte-americano Dr. Eben Alexander III relata a sua experiência de quase morte ocorrida em novembro de 2008. Foi vitimado de uma meningite, ficando em coma por 7 dias. Do capítulo 5, intitulado Mundo Subterrâneo, transcrevemos o seguinte trecho. Escuridão, mas uma escuridão visível, como estar submerso na lama, mas ainda assim poder ver através dela. Gelatina escura talvez seja a melhor descrição, transparente, mas turva, embaçada, claustrofóbica e sufocante. Eu não tinha um corpo, nenhum de que me lembrasse de alguma maneira. Eu apenas estava lá, naquele lugar de escuridão massacrante e pulsante. Na ocasião, eu podia ser chamado de ser primordial. Mas na hora em que tudo estava acontecendo, não conhecia essa expressão. Na verdade, eu não conhecia palavra alguma. Cheguei a um ponto em que a sensação rastejante suplantou a sensação de familiaridade. Quanto mais me sentia com eu, como alguma coisa separada do ambiente frio, úmido e escuro à minha volta atrás, mais os rostos que borbulhavam na massa pegajosa se tornavam feios e ameaçadores. As batidas ritmadas do ferreiro também ficaram mais intensas, pareciam britadeiras de trabalhadores subterrâneos, tipo ogros, executando uma tarefa interminável e massacrantemente monótona. O movimento à minha volta se tornou menos visual e mais palpável, como se criaturas parecidas com vermes e répteis estivessem passando em bandos e de vez em quando esfregassem suas peles macias ou espinhosas em mim. Foi então que tomei consciência de um odor. Era uma mistura de cheiro de fezes, sangue e vômito. Em outras palavras, um cheiro biológico, porém de morte, não de vida. À medida que minha consciência se aguçava, eu me aproximava mais do pânico. Eu não pertencia àquele lugar. Precisava escapar. O que Dr. Eben Alexander descreve se assemelha com algumas narrativas que se vê nas obras da série André Luiz, especialmente em Nosso Lar. Diante do que Alexander III descreve, só podemos concordar com Auguste Bess, quando disse, para mim, a afirmação daquele que viu vale a negação daquele que não viu. Em Os que Voltaram para Contar, 2017, o autor Admir Serrano relata vários casos de ECMs, dos quais destacamos. Estava em movimento novamente e, à sua volta, havia apenas escuridão. George percebeu que sobrevoava um lugar deserto e feio. E logo avistou gente lá embaixo, sabia que nesse lugar havia apenas desencarnados. Quando seu raio de visão se expandiu, ficou horrorizado com o que via. Achou que estivesse em algum imenso campo de batalha. Era uma multidão de seres maltrapilhos que se golpeavam, se mordiam, se estupravam, gritavam, gemiam, urravam. Mestre, onde estamos? Para aquelas criaturas, aquilo era o inferno. Mas um inferno autoimposto, que poderiam deixar assim que procurassem a luz. E havia luz, aí mesmo, junto a eles. Uma imensidão de pontos luminosos pairava na extensão daquela terrível escuridão. George viu que se tratava da presença de espíritos superiores que tentavam fazer contato com aqueles seres trevosos. Mas tão densas eram as trevas em suas consciências,
Tão obstinados no mal estavam esses seres irados e miseráveis, que os benfeitores espirituais não conseguiam penetrá-las. Muito curiosa a informação de que os pontos luminosos que via se tratavam de espíritos superiores que tentavam fazer contato com os seres trevosos, certamente, visando auxiliá-los. O que se vê na série André Luiz. Mas o preconceito, seja ele popular ou científico, deve desaparecer um dia ou outro. É por isso que devemos levar em conta apenas os fatos que, podemos ter certeza, sobreviverão a todos os sistemas. Gabriel Delany. No movimento espírita brasileiro temos visto vários companheiros sistematicamente atacando o teor das obras que compõem a série André Luiz. A nosso ver, esquecem-se de que nunca se deve jogar a água da bacia fora, com a criança dentro. Na obra Nosso Lar, o primeiro livro da série, no capítulo 12, a explicação do que seja o umbral. Acompanhemos este diálogo do instrutor Lísias e André Luiz. Primeiro parágrafo. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. A ausência de preparação religiosa, no mundo, dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia, apenas, a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Segundo parágrafo. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me, atencioso, e replicou. Terceiro parágrafo. Ora, pois você andou detido por lá há tanto tempo e não conhece a região? Quarto parágrafo. Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. Quinto parágrafo. O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre. E a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Sétimo parágrafo. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações e o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Décimo parágrafo. O umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se, aí, tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se, os revoltados de toda espécie. Formam, igualmente, núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece. Pois o umbral está repleto de desesperados. Esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É a zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. 15º parágrafo. Creio, então, observei que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. 16º parágrafo. Sim, confirmou o dedicado amigo e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa, está fazendo alguma coisa lures. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível, que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores, no umbral,
Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos, sem cessar, por milhares de mentes desequilibradas, na prática do mal, ou terrivelmente flageladas no sofrimento.